Então, hoje nós vamos começar a falar sobre resolução de sistemas lineares utilizando métodos numéricos. Então, primeiro vamos fazer uma recapitulação rápida aqui do que é o sistema linear. Então, um sistema linear com m equações e n variáveis, ele consiste em um conjunto com m equações lineares com n variáveis. E aí, cada equação linear, ele tem esse formato daqui, ó. Você tem os coeficientes para cada uma das variáveis e você tem um valor independente aqui, chamado de bj. Então, aqui nós temos a equação, a jésima equação, que esse j aqui representa em qual equação que você está. Que no caso seria a equação de número j. A primeira equação, esse j aqui seria igual a 1. Então, esse AJI aqui são os coeficientes conhecidos, né, das variáveis. O x1, o x2 até o xn são as variáveis desconhecidas que queremos determinar. E o bj são os termos independentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sistema que tem 3 equações e tem 2 variáveis. Então, aqui eu tenho o A1, A12, né? Aqui é esse 1 aqui, é aquele J lá em cima. Aqui é 2, 2, 2. Aqui é 3, 3, 3. E aí, um sistema desse tipo, ele pode ser representado como uma notação matricial. Como é que você faz isso? Ele vai ser igual a uma matriz A vezes uma matriz coluna X igual a uma matriz coluna B. Aqui nesse caso eu tenho que a matriz A vai ser a matriz dos coeficientes das variáveis. Então aqui eu tenho A1, A12, A1N, reticência. E isso aqui vai ser uma matriz que vai ter tamanho m por n, né? Que são m linhas, que corresponde a m equações, e n colunas, que corresponde a n variáveis. Aí a nossa matriz coluna aqui, x, vai ser uma matriz com uma única coluna e n linhas, onde os elementos dessa matriz são as nossas variáveis. E a matriz B vai ser uma matriz composta pelos termos independentes do nosso sistema de equações. Então, assim, cada equação linear corresponde a uma linha da matriz A e do vetor B. Então, uma linha da matriz A juntamente com a linha da matriz B, tudo isso aqui junto vai formar a nossa primeira equação. Com isso aqui vai formar a nossa segunda equação e assim por diante. Então, ó, aqui eu tenho outro exemplo, que é um exemplo com 3 equações e 3 variáveis. Aqui nesse caso, a nossa matriz A vai ser dada na primeira linha, eu vou ter o 2, menos 1 e o 3. Está aqui. Segunda linha, menos 1, 4 e 1. Está aqui. Terceira linha, 3, 1 e menos 2. Está aqui. E aí aqui nós temos a nossa coluna aqui independente, né, dos valores independentes, que é o 9, 1 e 3. Está aqui. E as nossas variáveis x1, x2, x3. Uma noção muito importante sobre matrizes é o posto de uma matriz. O que é o posto de uma matriz? Basicamente vai ser a quantidade máxima. Se eu considerar cada linha da matriz como um vetor, eu vou ter um conjunto de vetores que a quantidade de linhas que a matriz A possui é a quantidade de vetores que eu vou ter. E aí eu pego, nesse conjunto de vetores, eu tento extrair o maior número possível de vetores independentes. Aí esse maior número possível de vetores independentes vai ser o tamanho desse conjunto, vai ser o que nós chamamos de posto da matriz. Uma outra maneira de pensar é que se eu pego esses vetores que correspondem às linhas,
e eu gero um espaço um subespaço vetorial com esses vetores, a dimensão desse espaço vai ser justamente o posto da matriz A. E aí esse posto da matriz A, né, muitas vezes conhecido como rank de A, ele vai ser sempre menor ou igual do que o mínimo entre a quantidade de linhas da matriz e a quantidade de colunas. Oi? Então, e uma coisa que você pode fazer também é o seguinte, que eu falei sobre pegar os vetores linhas e analisar a quantidade máxima de vetores independentes que você consegue ter nesses vetores linhas. Mas eu também poderia pegar os vetores colunas e fazer a mesma coisa, que o número vai ser o mesmo. Então, esse número, que é o posto da matriz, ele nunca vai ser maior do que a quantidade de linhas da matriz e nunca vai ser maior do que a quantidade de colunas da matriz. E um outro conceito também importante é independência linear de equações. O que significa duas equações lineares serem independentes? Basicamente, se você pode pegar uma matriz estendida, né? Tipo assim, nesse caso aqui, né? Você tem uma equação, duas equações, e aí você pode pegar para cada uma dessas equações, você tem o vetor formado, por exemplo, a primeira equação aqui, você tem a primeira linha da matriz A, juntamente com a primeira linha da matriz B. Então, esses quatro números aqui, eles formam um vetor, e aí você fazendo essa associação dessa equação com esse vetor, essa equação com esse vetor. Então, dizer que duas equações dessas elas são linearmente independentes é a mesma coisa de dizer que dois desses vetores são linearmente independentes. Então, isso significa independência linear de equações, das equações. Também você pode pensar, né, que mesma coisa de vetores, né, que um conjunto de equações um conjunto de equações lineares, eles são ditos linearmente independentes se uma das equações não puder ser escrita como uma combinação linear das outras equações. Então, vamos ver um exemplo aqui. Aqui eu tenho um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas. E aí, você observa que, por exemplo, a terceira equação ela é idêntica à primeira equação. Então, claramente, você já tem que essas equações aqui elas não são linearmente independentes. Além disso, a segunda equação ela é 2 vezes a primeira equação. Então, elas também não são linearmente independentes. Então, aqui nesse caso, se eu considerar essas equações aqui como sendo elementos de um espaço vetorial, esse espaço vetorial vai ter dimensão 1. Já que qualquer uma das equações é um múltiplo escalar de qualquer outra das equações. Então, nesse caso... e a matriz dos coeficientes é dada por isso daqui, ó. E aí você observa, né, novamente, né, que esse vetor é igual a esse vetor, e esse vetor é 2 vezes esse vetor. Então, aqui nesse caso, o espaço vetorial gerado por esses 3 vetores é um espaço vetorial de dimensão 1. Já que esses vetores são todos linearmente independentes. Um é múltiplo do outro. E aí, quando você tem um sistema de equações lineares, você tem 3 possibilidades. Ou você vai ter uma solução única, ou seja, existe exatamente um conjunto, né, com x1, x2, xn, conjunto ordenado aqui no caso, que satisfaz as equações simultaneamente. Então, ela tem uma única solução. Ela pode ter infinitas soluções quando existe infinitas sequências de valores
para x1, x2 até xn, que satisfaz a equação, ou nenhuma solução quando você não consegue encontrar nenhuma combinação de x1, x2 até xn que satisfaça a equação. Então, beleza. Então, isso aqui foi uma revisão rápida de Gaal. E agora, vamos falar de alguns problemas que a gente pode enfrentar ao tentar resolver sistemas lineares. Sistemas de equações lineares. Então, alguém que conhece, já ouviu falar na regra de Cramer? Ninguém? Basicamente, é um método de resolução para sistemas de equações que se você tem n equações e n variáveis. E aí, ao você escrever o sistema de equações na forma matricial, a matriz A que você obtém precisa ter o determinante diferente de zero. Então, se o determinante de A é diferente de zero, e você tem esse sistema linear n por n, então existe um método muito elegante de você escrever a solução, que basicamente é o seguinte: para cada variável xi, a solução vai ser dada pelo determinante de uma matriz AI, que eu vou dizer para vocês quem é que ela é, dividido pelo determinante da matriz A. Isso para cada i variando de 1 até n. Então você fala assim, nossa, que legal, né? Tipo assim, simplesmente eu calculo diretamente dois números e aí faço a divisão entre eles e obtenho o valor de cada x. Eu não preciso fazer aquele negócio de escalonamento, de matriz e nada do tipo. Tipo assim, nossa, é muito mais simples essa forma aqui de solução do sistema. Só que a gente vai ver o problema desse tipo de resolução aqui. E só para vocês saberem o que é essa matriz AI, basicamente é o seguinte: a matriz AI, você pega a matriz A, aí você vai pegar a coluna número I, e você vai substituir a coluna número I pelo vetor dos termos independentes B. Então você tem lá aquele, por exemplo, a minha matriz A2, por exemplo, eu vou remover essa coluna daqui e no lugar dela eu vou colocar essa coluna aqui. Então eu vou inserir aqui o B1, o B2 até o BM. Então essa nova matriz que eu vou formar é a matriz que eu vou chamar de A2. Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema com duas equações e duas variáveis. Então, eu escrevo aqui a matriz A, que vai ser 2, 3, 1, menos 1. A matriz B, aqui vai ser 8, 2. Então, primeiro passo, calculo o determinante da matriz A. Aí vai ser 2 vezes menos 1, menos 3 vezes 1, que vai dar menos 2, menos 3, que vai dar menos 5. E aí você encontra as matrizes A1 as matrizes A1 e A2. A matriz A1, o que você vai fazer? Você vai pegar a matriz A e vai substituir a primeira coluna pela matriz B. Então aqui vai ficar 8, 2 e 3 menos 1, como está aqui. E a matriz A2, você substitui essa segunda coluna por essa matriz B aqui, obtendo essa matriz daqui. Aí, uma vez que a gente faz isso, a gente precisa calcular o determinante da matriz A1, que vai dar menos 14, e o determinante da matriz A2, que vai dar menos 4. E, por fim, a minha primeira variável aqui, x, vai ser o determinante da matriz A1 sobre o determinante da matriz A, que vai dar 2,8, e a minha variável y aqui, a solução para o y, vai ser o determinante da matriz A2 dividido pelo determinante da matriz A, que vai dar 0,8. Então, pronto, obtive a solução. Parece ser muito mais fácil, né? Muito mais simples de calcular, né, do que fazer aquele negócio de substituição, etc. Mas vamos ver qual é a limitação para problemas reais. Olha só. Vocês conhecem o processador, já ouviu falar no processador M1 da Apple?
Basicamente, a Apple ela utilizava o processador da Intel nos Macs, nos notebooks dela, que são os Macs. E aí, nos últimos anos, ela resolveu fabricar o seu próprio processador. E aí, o processador que, tipo assim, é muito superior, sabe? É muito, um processador muito forte, muito potente mesmo. É, e aí, tanto que ele lançou o M1, que foi o primeiro, e aí depois já teve o M2, o M3, e eu acho que esse bobear já tem até o M4. Talvez já tenha 4 anos já. No máximo, no mínimo, eu sei que tem o M3 já. Mas assim, a questão é que o M1 é um processador super, 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 super rápido. Provavelmente tem que ter grande chance dos processadores mais potentes aí que você vê da Intel em notebooks, provavelmente não vai ainda bater esse processador aí. Então, só para poder dizer que ele é um processador muito rápido. Esse processador, ele é capaz de realizar cerca de 11 trilhões de operações por segundo. Então, por exemplo, ele consegue fazer 11 trilhões de multiplicações, somas, etc., em um único segundo. Então, isso aqui, né, em notação científica, vai ser 11 vezes 10 elevado a 12 operações por segundo. Beleza. Quando a gente tem uma matriz de tamanho n, para poder resolver para você calcular um determinante de uma matriz n por n, você vai precisar fazer, melhor, se você tiver calcular o determinante de uma matriz 10 por 10, você vai precisar fazer cerca de 10 fatoriais operações, que vai dar cerca de 3.628.800 operações. Então, você calcular o determinante de matrizes 10 por 10, você vai ter que fazer esse tanto de conta aí, é um bocado de conta, né? Mas beleza, vamos analisar aqui em quanto tempo que o processador M1 da Apple conseguiria fazer essa conta toda aí, né? Seria aproximadamente 3,3 vezes 10 elevado a menos 7 segundos. Então, tipo assim, seria uma fração de segundos, assim, muito menos de 1 milissegundo para você fazer essa conta aí. Então, beleza, fala assim, tranquilo. Então, se ele vai calcular o determinante lá de 10 matrizes, né? Então, ele faz isso aí com muito menos do que um segundo, né? Com muita folga. Beleza. Mas vamos ver o que acontece quando a gente aumenta o tamanho de matriz de 10 para 20, uma matriz 20 por 20. Que é assim, a matriz 20 por 20 ainda é uma matriz muito pequena comparada com problemas do mundo real. Você tem problemas no mundo real que você tem que resolver sistemas lineares com milhares de incógnitas e equações. Mas aí quando você vai agora então para n igual a 20, você vai precisar fazer, o número de operações vai ser 2,43 vezes 10 elevado a 18 operações, aproximadamente. E aí quando você vai calcular a quantidade de tempo que esse processador M1, que é bem forte, que é bem potente, ele vai levar cerca de 2,21 vezes 10 elevado a quinta segundos. Se a gente for converter isso aí para horas, você vai ver que essa quantidade de segundos vai dar 61 horas. Então, calcular um determinante de uma matriz 20 por 20, ele levaria mais de 2 dias para calcular. Então, imagina isso, você vai colocar lá um sistema para poder resolver lá, ele vai passar vários dias lá, o programa rodando para poder te dar o resultado. Se você aumentar de 20 por 20 para 25 por 25, aí o tempo já vai subir para 44 mil anos. Tipo assim, se você tivesse colocado o computador para poder rodar na época de Cristo, ele ainda estaria somente no começo. Então você consegue ver que esse método de Kramer aí, ele é inviável. Tipo assim, você não tem como resolver sistemas de problemas significativos utilizando ele, né? Nenhum computador no mundo conseguiria resolver em tempo hábil, né? Se deixar lá por vários milênios lá, né? Aí quem sabe.
Mas aí, para poder superar essas limitações, a gente utiliza métodos numéricos um pouco mais eficientes. E nisso nós temos dois tipos de métodos. Temos métodos diretos, que vai nos fornecer uma solução exata, exata a menos de erros e de arredondamento. Porque como a gente viu, né, os números, quando você converte lá para números binários, você pode ser que o número que não era uma dízima se torne uma dízima, e aí você precisa arredondar ele para poder representar ele na forma lá de pontos flutuantes. Então, tirando esses erros, você vai ter uma solução exata após um número finito de operações. E um outro método é chamado de método interativo, onde você começa com uma aproximação inicial da solução que você está procurando e você vai criar uma sequência, você vai iterar. A cada iteração, você vai ter uma solução um pouco mais você vai ter uma aproximação um pouco melhor da sua solução que você quer. E aí você faz esse processo aí algumas vezes até você ter uma aproximação suficiente para a sua solução. Então, se você vai obter uma aproximação, porque essa sequência que você vai formar, ela converge para a solução exata. Então, vai ter um certo momento que a solução vai estar muito próxima do que seria o real mesmo, que para você já é o suficiente para a sua aplicação. Beleza. Então, o primeiro método que nós vamos ver é o método da eliminação de Gauss. Vocês aprenderam isso em Gaal, não foi? Eu acho que é assim que vocês aprendem a resolver, que você vai escalonar a matriz. Você vai transformar a matriz numa matriz triangular. Então, para poder entender, né, como é que funciona esse método de Gauss, primeiro vamos ver como é que a gente consegue resolver um sistema triangular. Primeiro, o que significa um sistema triangular? Basicamente, na hora que você escreve a sua matriz A, você vai ter aqui A11, A12, reticência, A1N, e aí aqui você vai ter 0, 0, reticência e 0. Então, assim, abaixo desse primeiro termo aqui você vai ter apenas o 0. Aí você vai ter aqui o A22, reticência, A2N. E aí abaixo desse A22 aqui você vai ter somente 0. E assim por diante. Aí você vai ter aqui o seu MN. Você vai ter aqui o A3N. E aí, tipo assim, basicamente você vai ter que, abaixo da diagonal principal, você vai ter apenas 0. Então, isso aqui é uma matriz triangular. E aí, se o seu sistema está de uma forma que na hora que você escrever a sua matriz A, você tem uma matriz triangular, então você vai ter, na verdade, um sistema triangular. E quando você tem já um sistema que está nesse formato, é muito fácil resolver ele. Ó. Você começa com o xn, né? Que aí você vai ter aqui o xn, vai ser o bn dividido pelo esse unn aqui. Aí, uma vez que você sabe o valor de xn, a equação que vai estar logo acima desse só vai ter duas variáveis, que vai ser a variável xn e a variável xn-1. Como você já descobriu a variável xn, o valor dela, você substitui esse valor na equação de cima, e aí você vai ter somente uma única variável na matriz de cima, e aí você consegue isolar ela e achar o valor dela. E aí você continua esse processo substituindo as equações de cima. Então, por exemplo, aí você tem aqui, né, o xn vai ser igual a bn sobre esse unn.
Aqui eu coloquei U, mas na verdade era para ter colocado tudo, usar o A aqui. Mas assim, esse U aqui é aquele A. Beleza. Aí uma vez que você resolveu o xn, aí o xn menos 1 vai ser o bn menos 1 menos o n menos 1 multiplicado, melhor, o n menos 1 n multiplicado pelo xn que você já encontrou aqui em cima. Tudo isso dividido pelo u n menos 1, n menos 1. Observe que nessa formulazinha aqui, né? Eu tenho isso aqui que é um valor conhecido, isso aqui é um valor conhecido, isso aqui é um valor conhecido, e o xn nós acabamos de descobrir aqui em cima. Então, com essa formulazinha aqui, você encontra o valor do xn menos 1. E aí você continua esse processo até chegar na variável x1, que vai ser igual a o b1 menos o somatório com j variando de 2 até n, de u 1j multiplicado pelo xj, aí nessa altura aqui você já descobriu o valor do x2, x3 até o xn, então esses valores aqui tudo você já conhece nessa altura do campeonato, dividido pelo u1. Então isso aí seria uma forma muito eficiente de você resolver o sistema linear. Então, como exemplo, considere o sistema triangular superior, dado por essas equações aqui. Então, observe que, se eu for montar a matriz aqui, né, o que eu vou ter? Eu vou ter, a matriz A vai ser 2, menos 1 e 1. Aí eu vou ter 0, 3 e menos 1. Eu vou ter 0, 0 e 1. Então, essa aqui seria a matriz A associada a esse sistema aqui. E aí você observa que essa matriz A aqui, ela é uma matriz triangular superior. Superior quer dizer que a parte significativa dela, né, que tem elementos não nulos, é a parte superior, que seria um triângulo superior. Eu poderia também ter uma matriz triangular inferior, onde eu teria, na verdade, esses valores aqui seria possivelmente não nulos, e aqui em cima teria apenas 0. Mas aqui, no caso, a gente está interessado por essas matrizes triangular superior, onde a parte de baixo que é igual a 0. Então, já que ela é uma matriz, já que ele é um sistema triangular superior, eu consigo resolver utilizando esse método que a gente viu aqui em cima. Então, aqui, né, eu botei esses zeros aqui só para vocês ficar mais claro que é uma matriz triangular. Mas isso aqui, né, não vai contar com nada, é tudo zero. Aí você tem simplesmente x3 igual a 2. Então, beleza, já tem o valor do x3. Aí, o x2, o que vai ser o x2? O x2, então aqui eu já sei quem é o x3, né? Então, o x3 vai passar para cá, para o lado de cá, somando. Então, vai ficar 5 mais x3, que está aqui. E esse 3 aqui vai passar para o lado de lá, dividindo tudo. Então, está aqui o 3. E aí, agora o x3 eu já conheço que é igual a 2, substituo aqui. E acho que o x2 tem que ser igual a 7 terços. E aí, depois, eu uso o mesmo princípio para poder achar o x1. Utilizando o que a gente já descobriu sobre x2 e x3, a gente encontra que o valor de x1 vai ser aproximadamente 1,666. Agora, bora ver um algoritmo em Python de como que a gente implementaria essa forma de resolução daí. Então, eu tenho aqui uma função que você passa como parâmetros a nossa matriz. Aqui está U, né, mas esse U aqui é a mesma coisa que a matriz A. Então, você tem aqui a nossa matriz, a matriz A, e aqui nós temos aquele vetor B lá, independente. Aí, o que ele vai fazer? Primeiro, ele armazena aqui numa variável que ele chamou de N, o comprimento desse vetor B aqui. Então, isso aqui vai ser, esse N, vai ser exatamente a quantidade de equações, né, ou a quantidade de variáveis que nós temos.
Aí depois ele vai aqui criar uma lista, uma lista de tamanho n, e ele vai colocar zero aqui para todos os valores da lista. Então isso aqui é uma forma compacta de você definir, aqui nesse caso, o x vai ser igual a uma lista composta apenas por zero, onde o comprimento dessa lista aqui vai ser justamente o comprimento do vetor b. Aí beleza, aí o que eu faço? Eu vou pegar, primeiro eu vou armazenar aqui no final da lista a minha solução aqui do meu xn. Aí tá, mas xn, por que eu estou colocando n-1 aqui? É porque na programação o índice ele começa do zero. Porque aqui, né, quando a gente vai determinar aqui, né, tipo assim, você tem uma lista aqui, né? Você normalmente começa a lista do 1. Então, você tem aqui 1, 2 até o m. No caso lá da programação, aqui no caso eu teria B0, B1 até Bm-1. Então, eu começo do zero, né? Então, mas aqui o tamanho aqui é o mesmo. Então, na programação, sempre o primeiro índice, o primeiro elemento de uma lista, sempre vai ter o índice 0, em vez de 1. Então, aqui, na verdade, eu tô pegando aqui, esse daqui é o último elemento dessa minha lista aqui que eu defini com valores tudo igual a zero. E aí, agora, eu estou definindo aqui quem vai ser o último valor. O último valor vai ser o Bn dividido pelo u n-1, n-1. Então, aqui, se eu for analisar aqui, ó, na verdade, como eu falei, né? Aqui, na verdade, é o UNN, né? Porque aqui quando a gente está trabalhando com essas listas aqui no Python, o último elemento aqui nesse caso vai ser o n-1 em vez de ser o n. Então, aqui é Bn dividido por UNN. E aqui eu tinha o Bn dividido por UNN. Então, aqui eu estou encontrando o valor aqui da minha última variável aqui, xn. Aí depois, para as outras variáveis, o que eu faço? Eu estou fazendo um loop aqui, né, para poder ir resolvendo as minhas outras variáveis. Começando no n-2, então aqui eu já resolvi a variável n-1. Agora eu vou resolver a partir da n-2 até o zero. E aqui eu estou simplesmente iterando aqui a cada interação ele vai diminuir 1 no valor aqui. Então, basicamente, esse loop aqui, ele vai fazer o i igual a n-2, depois o i igual a n-3, depois o i igual a n-4, e assim por diante, até o i igual a zero, e aí ele para. Então, para cada um desses valores de i, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a soma de uij multiplicado por xj. Aí, lembrando aqui na nossa formulazinha aqui, ó, eu tenho que aqui no caso eu teria, se eu fosse pegar aqui o elemento xi, a formulazinha dele seria bi menos somatório com j variando de i mais 1 até n, o i j vezes xj, tudo isso dividido por o i. Então essa seria a nossa formulazinha. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou fazendo... Primeiro, eu estou fazendo a soma de u e j multiplicado pelo xj. Então, eu tenho
o IJ multiplicado pelo XJ, tá aqui, e aí ele faz essa soma aqui para J variando de I mais 1 até N, que é o que eu tenho aqui, ó. E J variando de I mais 1 até N. E depois que eu calculo essa soma, eu faço o meu xi igual a bi menos essa soma que eu calculei, dividido pelo ui. Então eu vou fazer isso, vou resolver para todos os índices aqui do meu vetor x, e depois eu vou retornar esse vetor x aí, que vai ser a minha solução. Então, como exemplo, eu coloquei aqui a matriz triangular aqui, correspondente ao nosso sistema que nós resolvemos aqui em cima. A matriz desse sistema aqui. Coloquei aqui. E botei aqui o meu vetor B. E aí pedi para poder ele resolver para esses parâmetros aqui. E aí armazenei a solução aqui. E pedi para poder imprimir a solução. E ao imprimir a solução, ele obteve 1.666666, 2.3333333 e 2. Que foi exatamente a solução que a gente encontrou aqui, ó. 2.3333, 1.666. Alguma pergunta? Agora, uma vez que a gente já aprendeu a resolver um sistema triangular, nós vamos ver como que a gente consegue transformar uma matriz em uma matriz triangular. Então, considere o seguinte exemplo. Eu tenho aqui o sistema linear com 3 equações e 3 variáveis, x, y e z. E aí eu vou chamar aqui a primeira equação de 1, a segunda equação de 2, a terceira equação de 3. Então, o primeiro passo é pegar aqui esse elemento aqui como sendo o meu pivô. E aí eu vou eliminar os elementos que estão abaixo dele. Então eu vou utilizar a equação 1 para eliminar o x aqui da equação 2 e 3. Então para isso eu calculo um multiplicador que vai ser, por exemplo, para a equação 2, eu vou pegar o menos 3 e vou dividir pelo 2. Então eu vou ter menos 3 sobre 2. E aí eu vou obter uma nova equação 2, fazendo a equação 2 original menos a equação 1 multiplicado por esse multiplicador que nós calculamos aqui. Então está aqui. Aí ao fazer isso, eu vou obter essa equação daqui, ó. Vai ser a equação 0x mais 0.5y mais 0.5z igual a menos 2.5. Aí a mesma coisa para a equação 3. Eu vou calcular o multiplicador, que vai ser o menos 2 dividido pelo 2, que vai dar menos 1. E aí eu vou obter uma nova equação 3, que vai ser basicamente a equação 3 antiga, menos esse multiplicador multiplicado pela primeira equação. E aí com isso eu obtenho a equação 0x mais 2y mais z igual a menos 1. Então agora, para poder ele virar uma matriz, um sistema triangular, a única coisa que falta é eu eliminar esse y aqui. E aí você vai ter 0 aqui, ó. Então para isso a gente vai utilizar a equação 2 linhas aqui, para poder eliminar esse 2y aqui. Então, primeiro passo, você vai encontrar o multiplicador, que vai ser o 2 dividido por 0.5, que vai dar 4. E aí você obtém uma nova equação 3, fazendo essa equação aqui original, menos o multiplicador 4 multiplicado pela equação 2 linhas aqui. E aí... Seguir exatamente esses passos, a gente pode fazer escalonamento normal. O que seria escalonamento normal? Não, tipo, sem necessariamente você precisar seguir multiplicador. Tipo, por exemplo, se eu quisesse multiplicar por 2 a equação 2 ali, para ficar
vai ficar sem decimal. A questão toda é que a gente quer, aqui o objetivo da gente é encontrar uma regra que você possa escrever um algoritmo que o computador possa executar, sabe? Entendi. Porque assim, a gente, né, se a gente estiver resolvendo, a gente pode ver, tipo assim, para mim é mais fácil, tipo assim, multiplicar isso aqui desse jeito e tal, para poder conseguir eliminar, mas aí o computador ele não vai estar analisando cada caso e vendo o que é mais fácil, né? Até porque para ele não faz diferença, assim, para a gente fazer algumas contas é mais fácil. Agora para o computador é tudo a mesma dificuldade, qualquer conta que ele for fazer. Tanto conta decimal, quanto conta inteira. Então, assim, nosso objetivo é fazer um sistema bem claro que a gente possa escrever um código para o computador executar. Na prova você cobra código também? Bom, na prova, vocês não vão escrever código, mas aí vai ter um trabalho final que vai ser prático, né? Vai ser a elaboração de um código. Não, mas aí vocês têm que saber os algoritmos, você tem que entender como é que os algoritmos funcionam. Basicamente, na prova, vocês vão ser o computador que vai executar o algoritmo. Por isso que eu perguntei essa questão. Aham. Tipo assim, é porque eu ainda não sei exatamente como é que eu vou cobrar essas coisas na prova, mas assim, se eu pegar e falar assim, como é que, tipo assim, se eu pedir para vocês implementarem um algoritmo, então vocês não vão precisar escrever o código, mas vocês vão ter que descrever o algoritmo que o computador vai executar. Então, nesse caso, não vai ser desse jeito que, dependendo do caso, você faz de um jeito diferente. Porque se for assim, você não vai conseguir implementar um algoritmo para o computador rodar. Então, ao fazer isso aqui, eu obtive a nova terceira equação. E aí, depois que eu obtive a minha matriz triangular, né? Ou melhor, o meu sistema triangular, agora eu vou fazer a retrosubstituição, né? Que é uma substituição de trás para frente. Aqui eu já obtenho que o z é igual a menos 9. Aí depois eu utilizo esse valor de menos 9 na equação 2, linha, para poder encontrar o valor de y, que aí você vai encontrar y igual a 4. E depois eu utilizo o valor de z igual a menos 9 e y igual a 4 na primeira equação, para poder encontrar que o x é igual a menos 6. Então, no final, eu obtive a solução x igual a menos 6, y igual a 4 e z igual a menos 9. Então, agora vamos ver como é que a gente implementaria um algoritmo para poder fazer isso. Então, assim, a gente já implementou um algoritmo que consegue resolver um sistema triangular. Então, a gente precisa agora implementar um algoritmo que transforma um sistema em sistema triangular e depois é só copiar o algoritmo que a gente já criou para poder resolver o sistema triangular. Então, olha só. Um pouquinho grande, né? Então, o que ele vai fazer aqui? Primeiro passo, igual lá no outro algoritmo, ele vai armazenar aqui numa variável n o comprimento, né, do nosso B aqui, que basicamente vai ser o tamanho da nossa matriz, a matriz n por n. E aí, ele vai definir aqui uma matriz M, que vai ser a matriz estendida. Ele vai pegar a matriz A e vai anexar a matriz B para poder você estender a matriz. Então, isso aí a gente chama de matriz estendida, que é a matriz M. Que aí, quando a gente vai fazer o escalonamento, a gente trabalha com a matriz estendida. Que aí, todas as operações que a gente faz na matriz A, nós temos que fazer também na matriz B. Então, por isso eu defino a matriz A, a matriz M aqui para ser essa matriz estendida. Beleza. Então, primeiro vamos fazer a etapa de triangulação. Aqui, ó, eu faço uma coisa que ele serve para poder melhorar a estabilidade, porque, como a gente já comentou aqui, né, quando a gente trabalha no computador, né, primeiro que o computador ele tem uma quantidade finita de espaço para poder armazenar cada número, então, inevitavelmente, ele vai ter que fazer aproximações. E aí, se eu for fazer contas com números muito pequenos, essas contas tendem a produzir erros mais significativos.
erros de truncamento e aproximações. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, digamos que eu tivesse aqui, ó, no meu problema de exemplo aqui, eu pegaria aqui a minha primeira coluna aqui, e aí eu vou ver aqui na primeira coluna eu tenho 2, menos 3 e menos 2. Então, eu vou pegar desses elementos aqui, qual é o maior elemento em módulo? Nesse caso aqui é o menos 3, certo? E aí eu vou pegar essa equação aqui e vou passar ela para cima. O objetivo é sempre eu ficar como sendo o pivô o maior número em módulo que eu conseguir. Isso vai fazer com que eu obtenha um pouco mais de precisão na hora de fazer as contas e um pouco menos de perdas de erros, né, devido a truncamentos e aproximações. Então, sempre que a gente puder, aí é bom a gente tentar fazer as operações com o maior número possível, assim, com o número maior possível. Então, nesse caso aqui, né, eu iria pegar, como primeiro passo aqui, eu iria trocar de lugar a equação 1 e a equação 2. Eu colocaria a equação 2 aqui em cima e botaria a equação 1 aqui no meio, e aí depois eu prosseguiria com a parte de eliminar esses carinhas aqui. Então, é isso que eu vou fazer aqui no código. Aí, primeiro, essa linha aqui de código, o que ele está fazendo? Ele está procurando qual é o índice, né, em qual equação que a gente tem o maior pivô em módulo, que é que esse ABS é de valor absoluto. Então, você não precisa entender muito, pelo menos por agora, o detalhe de como é que funciona essa linha aqui, mas basicamente isso aqui ele está pegando o máximo aqui, aqui quando ele faz esse range aqui, ele está fazendo uma lista de números que vai de K até n-1. E aí, para cada um desses valores, ele está calculando o valor absoluto do elemento, né, que está na linha I, na coluna K. E aí, para o maior valor absoluto que ele encontrar, ele vai retornar exatamente, na hora que eu faço isso aqui, vai retornar exatamente o índice dessa linha, que tem o maior valor. Aí depois ele verifica se por um acaso esse valor encontrado, que vai ser o máximo, se é igual a zero. Se o máximo em módulo é igual a zero, quer dizer que todo mundo naquela coluna é igual a zero, e nesse caso o sistema de Gauss aqui não vai servir para a gente, porque esse sistema de Gauss aqui ele assume que o sistema tem uma única solução. Que aqui nesse caso você vai ter infinitas soluções. Tanto que ele pega, né, se por um acaso ele descobre que todos os elementos da coluna é igual a zero, ele vai meio que lançar um erro aqui, né, pro nosso aplicativo, com a mensagem de que sistema sem solução única. Aí beleza, mas caso isso aqui não aconteça, né, caso a gente de fato tenha pelo menos um elemento não nulo naquela coluna, aí ele pega e troca as equações de lugar. Ele pega aqui a equação que tem o maior pivô em módulo e coloca no lugar, ela bota na posição K. E pega a da posição K e bota no lugar que era a anterior. Então, na verdade, isso aqui nada mais nada menos do que ele está trocando as duas equações de lugar. Aí, depois que ele fez isso, aí vamos, de fato, para a parte da triangularização. Primeiro, ele calcula o multiplicador, que a gente calculou aqui em cima, nos nossos métodos aqui, né? Então, ele calcula esse multiplicador aqui. Então, por isso que é bem importante assim, a gente fazer um negócio bem certinho aqui, bem passo a passo, para poder a gente conseguir reproduzir isso no código. Então, o primeiro passo, você vai calcular o multiplicador. E aí está aqui, ó, o multiplicador está aqui. Estou calculando ele aqui. Aí depois, para cada linha que está abaixo, né, dessa linha que tem o pivô, eu vou... na verdade,
cada linha eu vou calcular o fator, e aí depois, para cada coluna dessa linha, eu vou calcular a minha nova linha, né, que vai ser basicamente a minha linha original menos o fator multiplicado pela minha linha que está a minha linha de número K. Aí eu botei um códigozinho aqui para poder ele imprimir a matriz triangular, né? Pra gente ver como é que ficou. Aí um códigozinho para poder imprimir a matriz triangular. E por fim, ele basicamente repete aquele algoritmo que a gente fez lá em cima. Que aqui né, nessa etapa daqui, eu já estou com um sistema triangular, e aí basicamente eu só repeti o algoritmo que a gente já utilizou lá em cima. E aí, como exemplo, eu peguei aqui a matriz A do nosso exemplo que a gente resolveu lá em cima. Peguei aqui o vetor B também desse exemplo e pedi para poder ele calcular a solução e imprimir. Então, primeiro ele mostrou aqui a minha matriz triangular, né? Aqui está meio feio de você observar, porque tem essas dízimas aqui. Então, aqui eu tenho a primeira equação, ela fica inalterada. Aí a segunda aqui, né, eu tenho 0, e aqui eu tenho esse 1,6, esse 0,6 aqui, e também continuo aqui com 0,666 também. E aqui eu tenho a minha terceira equação aqui. E aí, na hora de calcular a solução, eu obtive aqui a solução menos 6, 4 e menos 9, que foi o que nós obtivemos lá. Observa que aqui, né, na verdade, não tenho menos 6, eu tenho menos 6,0000000, um bocado de 0, e tem um 4 aqui, né? Que isso aqui é o erro justamente porque na hora de fazer alguma conversão, provavelmente ele obteve alguma dízima periódica aí que ele teve que truncar. E aí isso gerou esse pequeno erro aqui. Mas assim, é uma solução muito próxima do que seria... Então aqui, inclusive, né, como eu falei, né, que nós temos dois métodos no método de resolver. São métodos exatos e outros são métodos de aproximações sucessivas. E aí eu falei, né, assim, que métodos exatos, com exceção de possíveis erros devido às operações com pontos flutuantes. E aí aqui é exatamente isso, né? Esse método que a gente implementou aqui, ele é um método exato, que a princípio, teoricamente, ele daria o valor exato da solução, mas devido a esses erros numéricos, que são muitas vezes inevitáveis, a gente acabou obtendo, na verdade, uma aproximação. Mas aqui nesse caso é uma aproximação muito boa, que para a gente é suficiente. Não sei se ela vai argumentar ainda, mas a complexidade dela é bem menor que a anterior ali. Por exemplo, ela é muito grande, você é argumentado. Tipo assim, sim, com certeza. Não, esse daqui é uma coisa bem viável. Aí eu teria que calcular aqui o número de operações, mas assim, é um número de operações bem insignificante para um computador fazer, sabe? Mesmo para matriz muito, muito grande. De fato, aqui nem se compara com a outra, sabe? Desse método aqui você consegue resolver sistemas com milhares de variáveis em tempo muito rápido. É porque parece que ela tem no máximo n quadrado, talvez por causa dos fores que ela teria. Basta você pegar, basta você pegar aqui, né, e ver os loops que ele faz aqui, ó. Então aqui ele faz um loop de tamanho n. Aí dentro desse loop de tamanho n, ele faz um loop de tamanho no máximo n. Então aqui nesse caso você teria n ao quadrado operações. Quer dizer, claro que aqui você faz assim, você faz uma operação aqui, aí tá, e você tem mais um outro loop aqui também, né, que você faz mais operações aqui. Então, vamos botar aqui que, tipo, aqui você teria no máximo n ao cubo vezes alguma constante operações. Então, por exemplo, numa matriz 1000 por 1000, por exemplo, você teria 1000 ao cubo, que vai dar 1 bilhão, né? Deixa eu ver, 1000, milhão, 1000, milhão, bilhão, isso. Você teria alguns bilhões de operações que, como eu falei, né, tipo assim, o computador, por exemplo, lá o processador M1 da Apple faz 11 trilhões de operações em um único segundo. Então, isso aí seria nada para ele. E aí aqui tem mais um outro loop que eu faço aqui também, mas também, tipo assim, só iria somar.
O problema muitas vezes é quando você tem o fatorial no meio, que aí cresce de forma exponencial. Por hoje é só.